Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, vou falar de uma das coisas que deixam as pessoas mais angustiadas: aguardar análise do INSS. Tanto você que fez um pedido agora, que está precisando do benefício de incapacidade, ou mesmo quem está recebendo, né? E passou aí por uma revisão, por uma avaliação, por qualquer outro procedimento do INSS, e o benefício foi parar na lista de análise. Aí é um grande problema. Existem como evitar isso, tá? Existem situações aí para quem está em estado de vulnerabilidade, isso é, está sem renda, está passando necessidade, de dar um jeito, tá? Contra o INSS, porque essa demora de analisar benefícios é uma realidade angustiante, não é para um ou dois, para meia dúzia de pessoas, não, é para milhões de pessoas que dependem de uma resposta para ter a sua sobrevivência. O problema não é apenas burocrático, mas também é humano, que são pessoas que estão enfrentando doenças, invalidez, desemprego, situação de vulnerabilidade extrema, sem ter uma solução rápida para garantir uma renda mínima. E essa espera prolongada do INSS, isso significa muitas vezes, sem exagero, fome, falta de medicamento, um abismo social, uma situação humilhante, vexatória. E esse cenário, ele repete, tá? Como eu falei, todos os dias, dentro de postos de atendimento, em plataformas digitais, histórias que não conseguem, segurados, que não conseguem uma vida digna, tá? Porque dependem de uma resposta que nunca chega do INSS. Esse tempo médio de análise não é quando o INSS quer, existe lei, existe acordos para isso, tá? Mas em muitos casos, esses acordos não são cumpridos, os prazos são ultrapassados, gera ações judiciais, sobrecarga também no judiciário. Olha o problema que causa o INSS. O que deveria ser uma política pública de proteção acaba se transformando em mais um obstáculo e um problema. Eu sempre falo, você chega no INSS com um problema, sai de lá com dois. Você chega com um problema físico, você sai de lá com um problema emocional. Há quem diga que se trata de um problema administrativo ou falta de recurso humano. O fato é que o número de servidores também não acompanha a demanda crescente. Isso não é problema do segurado, tá? Essa não pode ser a única explicação ou justificativa para incompetência, tá? Essa demora prolongada revela o que não é de agora, uma falha e falta de estrutura, de interesse, de competência, tá bom? Essa é que é a verdade. E coloque em xeque, tá, o propósito do INSS, porque ninguém é palhaço. Você, quando começa a trabalhar, que você recebe seu primeiro salário lá, que você está registrado em carteira, ninguém pergunta para você se você quer pagar o INSS ou não. Já vem descontado. Se você, por uma opção individual, falar, não, eu prefiro pagar uma previdência privada, ninguém vai te impedir. Só que você vai continuar pagando o INSS e a previdência privada. Tá certo? Então, você não tem alternativas. Tá? Então, esse papinho do INSS, que falta de gente, falta isso, eu acho que falta vergonha na cara de quem administra o INSS, tá? Uma solução possível, nesses casos, querendo falar para o INSS para investir em tecnologia, automatizar processos. Quantas vezes já foi falado isso? Quantas vezes eu já trouxe, né, esse tema aqui, uso de inteligência artificial, cruzamento de dados, sabe? Digitalização. Vocês veem, hoje tem o portal Meu INSS, você não precisa ir na agência levar o documento, você digitaliza pelo seu smartphone, você envia pelo seu computador, pelo seu notebook, você envia para o INSS. Então, não tem mais fila, não tem mais aqueles atendentes que ficavam, eu sou da época que você ia no INSS, quando você chegava lá às 5, 6 horas da manhã, já tinha 200 pessoas na porta da agência, e quando entrava e começava o atendimento, era 2, 3 funcionários para atender 200 pessoas. Você imagina a hora que você saía de lá. Isso quando você conseguia atendimento. Hoje tem essas facilidades. Quer dizer, diminuiu a quantidade de pessoas da agência e passou a demorar mais para se fazer análise. Será que não tem alguma coisa de errado aí, não? Será que não tem muita gente só mamando e não querendo saber de trabalhar? Eu acho que essa segunda opção ela é a mais viável, né? É preciso garantir treinamento. Não, é preciso garantir vergonha na cara, sabe? Investir em motivação. Mais moleza que esse funcionalismo público tem. Vocês viram a postagem que eu coloquei aí, né? Com relação a filhas solteiras
E é vitalício, viu, pessoal? Se não viu, vai na comunidade, nos posts aqui do canal. E olha, só por ser filha de ministros, de iluministros, ganham 46 mil até mais, só porque são filhas. Vitalícia a pensão, só não pode casar. Isso não quer dizer que elas vão morrer virgem ou vão ficar sem casar. É claro que vão ter relacionamento, isso e aquilo, mas não vão oficializar para não perder a pensão. Agora, escuta aqui. Já não basta ter que sustentar o pai, que pelo menos se formou, pelo menos estudou. Né? Não interessa como chegou no cargo, né? Porque aqui no Brasil as pessoas não chegam no cargo por competência, né? Esses que eu estou falando chegaram por indicação. E tanto é que não tem tanta competência que nós vemos as que estão fazendo, né? Um bom entendedor, não é verdade? Agora, porque é filho, tem o mesmo direito de ganhar o salário do pai vitalício até morrer. O que é isso? E você aí que está brigando por causa de R$1.500, R$2.000, sendo humilhado, passando por perícia, perito te chamando de vagabundo, perito negando o direito que é seu, tendo que ficar correndo atrás de documentação. E aí? Quer dizer, fica por isso mesmo? Agora há pouco eu estava vendo, vamos instalar a CPI lá do INSS. Tem algum daqueles ladrões sem vergonhas, canalhas de associação e de sindicatos que descontaram dinheiro sem autorização de aposentados e pensionistas na cadeia? Tem alguém que devolveu o dinheiro? Não tem. Agora estão fazendo a tal da CPMI sobre isso. Estavam querendo já colocar um pilantra, que vocês devem conhecer, é o pilantra que teve também na CPI da Covid lá atrás. É um cara que não vale nada, é um corrupto safado. Os caras já estavam ajeitando para colocar um pilantra como presidente da CPI. Quer dizer, não ia dar em nada. E o pilantra adivinha de que partido que ele é e de que ideologia ele é. Agora, o que aconteceu? Há poucos minutos eu vi. Derrubaram, não fizeram à vontade. Vai entrar um cara que não é do sistema como presidente da CPI. Quer dizer, agora vai ter investigação. E a esquerdalha está toda revoltada, porque eles não queriam a CPMI. Agora que vai fazer a CPMI, eles queriam colocar relator, presidente da CPMI, gente deles. Porque aí terminava em pizza. Mas não conseguiram. Teve a votação e entrou um outro cara como presidente. Vamos ver agora quem vai ser o relator da CPI, da CPMI, do INSS. Aí vai começar a aparecer os podres, né? Porque nós somos favoráveis, sempre fomos. Ao contrário, está sendo instalada a CPMI por pressão exatamente de parlamentares da direita. Porque se dependesse da esquerda não teria CPMI de nada. Você aí que tomou prejuízo, ficaria com teu prejuízo. E esses vagabundos que roubaram os aposentados e pensionistas, iam continuar sem acontecer nada. Agora tem uma luzinha no fundo do túnel, pelo menos, né? E além de tudo, trabalha, viu? Continua pagando o INSS bastante, porque tem as filhas dos nossos ministros para a gente sustentar. Né? E o salário não é pouco, é de 46 mil. Né? Imagina, dos ministros que estão aposentados e desses aí que estão aí, que se dizem, né, os salvadores da democracia. Outro ponto fundamental é a criação de prazos que realmente são efetivos, tá? Com relação à análise do INSS, mecanismos de responsabilização, tem que responsabilizar. Quem é responsável pela agência? O supervisor da agência. Se não está fazendo o trabalho, tem que ser responsabilizado. Da mesma maneira o perito. O perito que maltrata, que humilha, que desrespeita, tem que ser processado no seu CPF. Gente, o que eu estou falando aqui, não sou eu que sou diferente de ninguém. Eu sou tão ser humano quanto você. Eu tenho revolta, eu tenho vontade de mandar, eu tenho problemas, do mesmo jeito que todo mundo. Eu posso não estar na condição de que muita gente aqui que está me assistindo está. Mas eu também tenho problemas, eu também tenho dificuldades, eu também tenho assuntos a resolver. E eu também me revolto, tanto é que vocês veem aqui. Tem dia que eu chego aqui para fazer o vídeo e falo, é melhor eu nem sentar na frente dessa câmera hoje, porque senão eu vou, sabe, ultrapassar, mas não é com vocês, é com a situação que a gente vê que está acontecendo. E olha, hein, quem acha que eu pego pesado, eu ainda me controlo aqui para não falar certas coisas.
porque também vocês também não são obrigados a ouvir, né? Eu respeito o pensamento de todo mundo, mas muitas vezes eu procuro não expor totalmente o meu pensamento aqui, exatamente por respeito a vocês. Mas que é uma palhaçada, né? Que é uma palhaçada, O INSS chama de gasto um benefício de quem paga para receber no momento de dificuldade, um benefício de R$2.000. E ficam negando, e ficam fazendo de tudo para não pagar esse benefício. E uma fulaninha aí, só porque o pai receber R$46.000 até o fim da vida, e isso é reajustado, né? Claro. Quer dizer, faça-me o favor, né? Faça-me o favor. E o duro de tudo isso, pessoal, é saber que tem gente ainda que aplaude isso, é saber que tem gente que apoia isso, entendeu? Esse é o pior. O pior não é o canalha, o pior são quem aplaude os canalhas, que o canalha é sem vergonha. Esse que aplaude o sem vergonha, ele não tem nem nome para ser dado a ele, porque ele é 1000 vezes mais sem vergonha. Outro ponto fundamental, como eu falei, né, a criação de mecanismo de responsabilização. Uma maneira de você conseguir que seja, por exemplo, feita rapidamente a sua análise é entrar na justiça, pessoal, com mandado de segurança. Tá? Você que está em condição de estado de vulnerabilidade, sem dinheiro, mas precisa de advogado. Precisa. Infelizmente, você tem que tentar na defensoria pública, tem que dar um jeito, fazer um acordo com um advogado. Mas a justiça, num caso que você demonstra que você está passando fome, tua família passando necessidade, você está num estado colocando em risco até a própria subsistência sua e da família, o juiz antecipa o benefício. O juiz dá ordem para o INSS começar a pagar o benefício. O problema é o que eu estou falando, é só um advogado que pode entrar com essa ação. Chamada mandado de segurança, tá, pessoal? É uma das maneiras, né? Quem tem condições aí de fazer um acordo com um advogado, existem advogados que compreendem a situação, existem advogados que fazem trabalhos, né, sociais, que podem auxiliar, né? Procurar, ir na defensoria pública da tua cidade, do seu estado, tá? É uma maneira. Outra maneira que eu coloquei, reclama na ouvidoria do INSS. A junta de recursos do INSS é uma piada, tá? Essa junta de recursos aí que tem, não entra nessa não. Vai lá, faz a reclamação, mas não espera nada que venha dali, nada. A ouvidoria ainda, porque eles também têm prazo na ouvidoria. Pode ser que dá uma mexida em alguma coisa, pressiona de alguma forma, entendeu? Mas o que não pode é você chegar, sentar e aceitar isso quieto. Porque se nós estamos aí no país da maneira que está hoje, é porque nós aceitamos tanta coisa e deixamos chegar nessa situação. Isso quem votou nessa quadrilha que está aí e quem não votou também. Eu não votei, mas eu tenho responsabilidade nisso. É que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Mas a gente tem responsabilidade, a gente tem que meter a boca, nós não podemos nos calar. A gente não pode se calar, porque olha aí, ó, é que nós somos educados de que maneira? Política, futebol e religião não se discute. Tem que ser discutido. Tem que ser discutido, principalmente a política. Votar, escolher alguém para administrar um país não é brincadeira. Olha o que está acontecendo aí na Venezuela. Olha o que acontece lá em Cuba. Procura saber a vida lá de Cuba, que falam tanto de Cuba. Gozado que quem fala tão bem de Cuba, quando sai de férias vai para os Estados Unidos, não vai para Cuba. Gozado isso, né? Os que defendem o regime cubano, eles não andam com smartphone simples, andam de iPhone. Né? Eles não usam o reloginho do camelô lá de R$30, eles usam reloginho de 100 mil, 200 mil. Eles não deitam num colchãozinho, que nem você que comprou na Casas Bahia, por 100 conto, não. O colchãozinho deles custa 60, 70 mil. É porque o dinheiro não é deles, né? Eles não dormem com cobertorzinho e edredom vendido aí nessas casas pernambucanas. Não, eles deitam com lençóis com fio egípcio de ouro. Entendeu? E pregam para você. Quer dizer, é socialismo, fome, miséria, desgraça para você e capitalismo para eles. E tem trouxa que aplaude isso. Os socialistas, olha lá, relógio de 100 mil no pulso. Presta atenção.
O seu boneco aí, o pai dos pobres, outro dia estava mostrando um sapatinho dele passear, 15 mil reais custa só o sapato. Fora o relógio de 80 mil no braço, né? E você aplaude, ai, pai dos pobres. Eu tô falando que eu tenho que me controlar às vezes para começar a falar as coisas aqui. Bom, meu amigo e minha amiga, voltando para INSS aqui. Entendeu como é que funciona, né? Entendeu, né? Você que tá brigando aí por um saláriozinho de 1 conto 500, 2 contos, 3 contos por mês. E ainda ficam te negando. Vá pra justiça, meta a boca, corra atrás. Ah, mas dá trabalho. Dá trabalho sim, mas tem que ser feito. Importante você estar com seu cadastro também no INSS sempre atualizado, a documentação sempre atualizada. Todas as vezes que você for demonstrar, recorrer de uma situação no INSS, você tem que estar com a documentação em ordem, tá, pessoal? Não adianta apresentar lá o antigo, o relatório antigo, nada disso. É o que eu falo, quem está no INSS não tem sossego. Não pensa você que você vai receber benefício do INSS e ficar deitado no seu sofá assistindo Netflix. Está enganado. Você não passa 2, 3 meses assim, já era teu benefício. Você tem que estar correndo atrás, você tem que estar buscando. INSS não está nem aí para você, nem para ninguém. É só colocar o número do seu CPF e apertar a tecla delete, acabou teu pagamento. Então não deixe chegar nessa situação. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Vocês estão chegando a primeira vez aqui no canal, aproveite os conteúdos. Muita informação que é necessário, porque INSS não é para amadores, tá? Se você não souber lidar com isso, eles destroem você. Já com você que tem no conhecimento já é difícil, imagina sem saber. Meu amigo e minha amiga estão sempre me incentivando aqui, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, sempre. Tá? Com paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.